Boa tarde a todos. Solicito o primeiro secretário que faça a verificação do quórum. 8 vereadores presentes na sala, senhor presidente. Solicito que o Reginaldo, primeiro vice, adoque. Havendo um número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 14h16. Neste instante, coloco em discussão a votação das atas da 16ª sessão ordinária, assim como... Só a permissão para ler um ofício. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 16ª sessão ordinária, e assim como a 24ª e 5ª e 6ª sessão extraordinária. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir a presentes atas, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado a presente ata. Gostaria de lembrar aos vossos vereadores, de acordo com o artigo 280 do Regimento Interno, o expediente ficará reduzido a 30 minutos. Vai ser votado a lei diretiva. Os senhores já devem estar sabendo. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios. Ofício sem número. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da mesa diretiva. Ao apresentar os cumprimentos de estilo, o vereador abaixo assinado, com o fundamento no artigo 22, terceiro B, do Regimento Interno, combinado com o artigo 29 da LOM, respeitosamente dirige-se a Vossa Excelência para apresentar o presente pedido de licença médica consoante anexo atestado médico. Por força do pedido de licença médica, este vereador, por 15 dias, estará impedido de exercer a presidência da Casa, bem como de participar das sessões ordinárias e extraordinárias, postulando assim com o fulcro no artigo 33 e respectivo parágrafo único do Regimento Interno, seja a presidência, na plenitude de suas funções e condução dos trabalhos das próximas sessões, dirigidos por Vossa Excelência. Na certeza de sua compreensão, reitero os meus protestos, estímulos e consideração. Vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Presidente. Ciência aos senhores vereadores. Na complementação desse ofício ainda, senhor presidente, eu queria sugerir aos membros da mesa e à Câmara para que Vossa Senhoria possa assinar os cheques correspondentes a essa casa e os documentos, em vista que o presidente licenciado e o senhor se torna nesse momento por 15 dias. Ciência aos senhores vereadores. Que apresente aos documentos, então, ao RH, para que possa ser apresentado ao banco. Ofício 1301 de 2020, Poder Legislativo da Câmara Municipal de Serra Negra. Encaminha moção de repúdio aos senhores vereadores. Em sessão deste presente legislativo, realizada na data de hoje, aprovada por unanimidade, a moção 10 de 2020, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, cuja cópia segue anexa, propondo moção de repúdio a ser encaminhada à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em virtude da abertura de consulta pública para nova taxação para quem produz energia solar. Vereador Wagner da Silva Del Bueno, presidente da Câmara Municipal de Serra Negra. Ciência aos senhores vereadores. Não existe mais ofício, senhor presidente.
Ofício 174 de 2020. Prezado senhor Homélios de Maria, chefe da Divisão de Assuntos Legislativos. Senhor chefe da Divisão de Assuntos Legislativos, cumprimento cordialmente, venho à presença de Vossa Senhoria na qualidade de líder do governo, conforme parágrafo único do artigo 65 do nosso regimento interno, realizar a retirada do veto 02 de 2020, veto total ao projeto de lei 03 de 2020, que dispõe sobre a nomenclatura da rua Catarina Chandraba, localizada no bairro do Portão, no município de Atibaia, de autoria do vereador Ademilson Militão, e dá outras providências. Vereador Júlio César Mendes, líder do governo. Ciências aos senhores vereadores e arquive-se. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos projetos. Projeto de Lei 586 de 2020. Protocolo 586 de 2020, Projeto 35 de 2020. Dispõe sob denominação da rua Chorei Kitchuk, na atual Rua 2, no loteamento Vila Bonsai, no bairro do Tanque, neste município, e dá outras providências. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto em regime de urgência. Projeto de Lei Complementar 012 de 2020. Institui a contribuição de melhorias por obra de pavimentação asfáltica e infraestrutura pertencente ao loteamento Recreio São Vicente, usina de Atibaia, bem como autoriza a implantação e execução e a realização de procedimentos administrativos relativos aos lançamentos tributários, contribuição e melhorias, conformidade ao fato gerador ocorrido, e dá outras providências. As comissões de Justiça, Obras e Finanças. Balancetes 07 de 2020. Encaminha balancete financeiro da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de junho de 2020. Há comissões de Finanças. Não existe mais projeto, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 011 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental dessa Casa Legislativa, informações a respeito da possível interrupção dos agendamentos de consulta pela Rede Municipal de Saúde. Vereador Michel Carneiro. Em discussão, o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloque em votação. Vereadores que concordam, está aberto aí. Requerimento. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Sim. Requerimento 46 de 2020. Requer informações acerca dos projetos de empreendimentos em fase de avaliação, aprovação ou aprovados nos últimos 6 meses na área conhecida como Pullman. Vereador Daniel da Rocha Martins. Existe algum vereador interessado em discutir presente requerimento? Não havendo, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado, ofício. Requerimento 47 de 2020. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal revisão e reconsideração da manifestação constante no ofício de resposta 81 de 2020, com referência ao ofício 51 de 2020, subscrito pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Atibaia. Vereador Lucas Cardoso, subscrito com Ademilson Militão. Existe algum vereador interessado em discutir o requerimento do nosso nobre presidente Lucas Ribeiro Cardoso, pelo nosso excelentíssimo senhor vereador também, Ademilson Militão?
Mais algum vereador desejar discutir? Não havendo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneça como estão. Oficiais. Requerimento 07 de 2020. Apresenta moção de... não é. Já é moção. Não existe mais requerimento, senhor presidente. Passo a palavra ao segundo secretário que procede às leituras das indicações. Tem uma do Lucas aí que eu tenho que assinar. Assinar já. Aqui tá assinado já. Vê se tem uma do Lucas aí que eu tenho. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das indicações. Coloco em votação a dispensa da leitura das indicações. Vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Caminhe-se ao senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, em relação ao projeto de decreto legislativo 02/2020, eu entreguei o parecer em apartado com assinatura de 3 membros da comissão para que seja feita a leitura hoje. Pela ordem, presidente. Eu estou pedindo o parecer jurídico da casa em cima, como presidente da comissão. Mas o novo vereador já havia feito parecer favorável? Sim, em cima do parecer contrário, eu solicitei, como presidente da comissão, parecer do jurídico desta casa. Sim, mas o parecer está pronto. O meu parecer está pronto. Sim, senhor vereador, mas eu estou pedindo o parecer do jurídico dessa casa como presidente da comissão. Mas com Pra ele previsão, subir pra- pra mas ele com subir pra previsão, votação. com previsão em que regramento do regimento interno o senhor está pedindo? Sendo que o parecer do novo vereador já estava pronto. Estava pronto o seu parecer? E seu parecer... Solicitei em cima o parecer Sim, mas- contrário da presidente. sim, mas você deu parecer favorável. Queria entender. Porque o meu parecer em apartado, apontando que o projeto de lei é ilegal, tem a assinatura de 3 membros da Comissão de Justiça. Sim, como presidente, eu solicitei um parecer do jurídico da casa. Por que não fez antes, então, não, presidente? Eu estou em tempo hábil, o projeto não veio para a sessão ainda, senhor Sim, eu vereador. queria entender. Mas o parecer é negativo, já tem. Sim, mas já como tem o próprio vereador já tem Daniel Martins assinatura de falou 3 mesmo, membros da comissão. eu não vou usar esse tempo para discussão, senhor vereador. Mas eu pedi um parecer Mas do o pa- jurídico em cima disso. Sim, mas já tem um parecer negativo já. Tem um parecer negativo e eu quero que seja submetido ao plenário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares vereadores, público que nos acompanha pela internet. Especificamente sobre esse projeto do decreto, inclusive conversei com a assessoria do vosso gabinete, tomei ciência dos pareceres dos nobres vereadores e eu pediria vistas do parecer junto ao presidente da comissão e também pediria parecer do departamento jurídico. Eu não me manifestei ainda sobre o projeto, para entender, já que existe uma celeuma aí entre alguns posicionamentos apresentados na casa. Regimentalmente, qualquer vereador tem o direito de pedir o parecer de qualquer projeto de lei ao departamento jurídico, independente de ter se manifestado ou não sobre o assunto. Então, eu não vejo de forma inadequada o pedido de parecer do departamento jurídico feito pelo vereador, presidente da comissão, Ademilson Militão, que é responsável pelo encaminhamento dos trabalhos do projeto dentro da comissão. De qualquer forma, se houver
qualquer impedimento e eu tiver equivocado no meu posicionamento aqui, eventualmente a gente nunca se posiciona de forma antirregimental, mas se eventualmente houver qualquer problema em relação ao posicionamento do presidente da casa, eu, na qualidade de vereador, membro da comissão, peço vistas do parecer, o regimento interno me garante o direito de vistas do parecer e já antecipo que eu pedirei parecer do departamento jurídico para poder entender melhor essa questão, já que existe uma grande... foi criada uma polêmica dentro da casa sobre a possibilidade ou não da apresentação desse decreto legislativo em face ao veto do prefeito. Então, já estou colocando minha posição, não sei o que vocês vão decidir aqui, entre vocês, mas o meu direito como vereador de ter acesso ao veto, estudar o posicionamento do nobre vereador Júlio, que pelo que eu entendi um parecer muito bem fundamentado pelo gabinete de Vossa Excelência, e também o parecer anterior do vereador Ademilson Militão, eu gostaria também de poder discutir isso com o departamento jurídico da casa. Obrigado. O pedido de vista do parecer ele precisa ser feito dentro da reunião da comissão. É isso que fala o regimento interno da casa. Não foi feito. Senhor presidente, isso também, o senhor também na semana passada pediu um pedido de vistas, também foi documentado, o seu assessor levou ao gabinete, nós deixamos 2 dias para o senhor, independente se estava na reunião ou não. Eu pedi um parecer jurídico, me acho no direito como presidente da comissão ainda e não retiro. A não ser que a casa ache alguma outra forma e queira que o projeto seja votado de qualquer outra maneira truculenta aí. Mas a minha posicionamento ainda é esse. Quero um posicionamento do jurídico em cima desse parecer, simplesmente para ver o meu voto, como que vai ser direcionado. Sim, mas já tem, eu continuo insistindo, já tem um parecer em apartado com assinatura de 3 membros da comissão. Então, independente do parecer do departamento jurídico, ele vai ser votado. Sim, Ele vai ser votado. Sim. Então, até eu acho que não sei o porquê dessa de ou depois ou antes. Ele que vem na hora correta. Semana que vem. Então, mas pode Sim. deixar para semana que vem. Eu só questiono porque no regimento fala. Elaborado o parecer, né, com a maioria dos membros da comissão apontando a ilegalidade do projeto de lei, ele tem que ser feita a leitura e submetida à apreciação do plenário. Tá? A partir do momento que ele sobe, no meu entendimento, nesse ponto, vereador, a partir do momento que ele vem para a votação, que ele vem para a leitura, ele não veio para a votação, ele não veio para a leitura. Ele ainda está no gabinete do presidente da comissão. Eu, como presidente, eu tenho essa prerrogativa de fazer esse posicionamento. Então, o senhor fala o regimento, o artigo do regimento interno que trata disso. Pela ordem. Queria expor também Primeiro, boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet, os assessores presentes, boa tarde a todos. O artigo 97, parágrafo 4º do regimento interno, ele diz o seguinte: as comissões somente deliberarão com a presença da maioria dos seus membros. Parágrafo 4º. Se houver pedido de vista, este será concedido pelo prazo máximo e improrrogável de 2 dias corridos, nunca, porém, com transgressão do limite dos prazos estabelecidos no caput deste regimento. O regimento ele não diz o momento desse pedido de vista como membro. Ele não fala nem sequer que precisa ser feito na reunião, e que, pelo que eu entendi, nem teve reunião discutindo esse projeto. Então já começa daí. Primeiro, acho que, pelo que eu entendi, aí vocês precisam esclarecer, pelo que eu entendi, ou não houve uma reunião ainda desse projeto, então precisa ter uma reunião, depois da reunião, aí sim, colocar o projeto para votação, de acordo com os pareceres, com o parecer em contrário, aí, pelo que eu percebi, foi construída a maioria dentro da comissão.
Porém, o parágrafo 4º, ele é claro que o vereador, membro da comissão, ele pode pedir vista, e esse pedido de vista não precisa nem ser colocado em votação. É um direito inerente ao parlamentar de ter condição e tempo hábil para analisar o parecer e aí votar com tranquilidade. E não fala o momento. Então, eu acho que isso também, essa questão dentro do regimento, é um ponto importante a ser considerado, tendo em vista aí que já foi feito um pedido de vista pelo vereador Daniel Martini, adiantado um pedido de vista pelo vereador Daniel Martini, e pode ser feito um pedido de vista pelo próprio presidente da comissão. Então, acho que esse ponto também precisa ser levado em consideração. Tá, eu entendi seu ponto de vista, mas o que acontece? Só para os demais membros, os demais vereadores entenderem. O novo vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele se designou relator, ele fez o parecer favorável no projeto de lei, tá? Fez o parecer favorável, sem antes ter marcado uma reunião para deliberar sobre ele. Então, não foi aí feita de forma correta a tramitação, então, desse projeto, dentro da comissão. Primeiro ponto. Porque, antes de debater com os membros da comissão, o nobre presidente da Comissão de Constituição e Justiça fez o parecer favorável, tá, do projeto de lei. Eu, tomando conhecimento, sem antes de ter analisado o projeto, eu pedi vistas do projeto. O projeto ficou comigo 2 dias, a gente elaborou o relatório. Eu elaborei o relatório, eu e minha equipe do gabinete elaboramos esse parecer, apontando, que o decreto é ilegal, tá? É ilegal, porque eu entendo que é uma analogia aí extremada aí, Não dá, porque não tem previsão na nossa lei orgânica do município, não tem previsão no nosso regimento interno. Então, assim, aqui no artigo 115 do regimento interno fala: concluído o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em redação pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição, deverá o mesmo ser submetido ao plenário, para que em discussão e votação única seja apreciado essa preliminar. Então, com base nesse artigo do regimento interno, eu insisto, esse parecer ele tem que ser submetido, entendeu, ao plenário hoje. Obrigado, senhor presidente. E ainda reafirmo, senhor vereador, em cima do seu parecer negativo, eu estou pedindo um parecer jurídico para que se vote conscientemente. Se era para votar conscientemente, por que o novo vereador fez o parecer, então? Sem antes ter debatido numa reunião com os membros da comissão. É isso que eu queria entender. Eu gostaria... Eu realmente eu não imaginava que teria uma discussão dessa natureza na sessão de hoje. Eu nem sonhava que isso poderia acontecer. Mas, diante do posicionamento do vereador Júlio, eu entendo o seguinte: se já existem, são 5 membros na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 3 assinaram o voto separado do gabinete de Vossa Excelência. O parecer ele já é contrário da comissão, porque ainda que eu me manifeste eventualmente de forma favorável, não sei se será esse meu posicionamento, e se o vereador Militão mantiver o posicionamento dele favorável, não sabemos se ele manterá, vai ser 3-2. E esse tipo de parecer, ele precisa ser votado pelo plenário, ponto. Não é um parecer pela aprovação. Se é parecer pela aprovação, ele não precisa ser votado no plenário. Se ele é pela rejeição, ele precisa ser votado no plenário. Quando ocorre a votação do parecer? Quando todos os vereadores se manifestaram sobre o parecer da comissão, ou quando o prazo da comissão se esgotou. Se o prazo da comissão para dar o parecer se esgotou, que é um prazo de 20 dias,
aí o parecer vai ter que ser votado, inclusive fora desse prazo, o vereador não tem nem que se manifestar sobre o parecer da comissão. Como o prazo não se esgotou, e eu não tive a devida oportunidade de analisar tudo que foi colocado por Vossa Excelência, devidamente, analisar detalhadamente aquilo que foi colocado no parecer, eu tenho o direito de pedir vistas, assim como o senhor pediu, por 2 dias, para poder elaborar o meu posicionamento. Independente se ele é vencido, porque me parece que ele já é vencido se eu for favorável ao projeto. Se eu for contrário, eu vou acompanhar o posicionamento de Vossa Excelência. Agora, o direito de analisar o projeto de lei dentro da comissão eu tenho. E o direito de, como vereador, se eu quiser pedir o parecer do departamento jurídico dentro do prazo da comissão, eu também posso. Assim como o vereador Militão, dentro do prazo de 20 dias da comissão, o vereador Militão deu um parecer favorável ao projeto de lei. Muito provavelmente leu o posicionamento de Vossa Excelência e pode ter ficado em dúvida. Estou em dúvida, opa, se tem os vereadores que estão dizendo que tem um problema jurídico aqui, posso rever até o meu posicionamento e não quero opinião do departamento jurídico. Está dentro do prazo da comissão? Está dentro do prazo da comissão. Então, eu não vejo nenhum tipo de ilegalidade. E o artigo que Vossa Excelência está lendo do regimento interno, ele diz que o parecer contrário será submetido ao plenário. Ok, concordamos com isso, ele será. Mas pode ler na redação, não está dito imediatamente, porque tem que obedecer os prazos regimentais e o direito de todos os vereadores de estudarem o assunto. Uma outra questão muito importante é a seguinte: essa discussão ela vai sair do seio da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não serão só os 5 vereadores da comissão que vão deliberar sobre o parecer. Os 11 da casa, ou os 10 vão deliberar sobre o parecer. E essa discussão é extremamente relevante, porque todos os demais vereadores vão querer, acredito, poder detalhadamente entender o teor do parecer de Vossa Excelência, do vereador Militão, e inclusive a opinião do Departamento Jurídico da Casa, para poder se posicionar pelo prosseguimento do decreto legislativo dentro da Câmara Municipal, ou pela rejeição e pelo arquivamento sumário dele, que é o que sugere o relatório de Vossa Excelência. Então, eu não vejo qualquer tipo de ilegalidade no pedido de parecer ao Departamento Jurídico. Pode ser feito por qualquer vereador a qualquer tempo dentro dos prazos regimentais de tramitação e, ainda mais, existe prazo de sobra dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que isso possa ser feito. Então, os prazos estão sendo respeitados. Meu posicionamento e aí eu digo, não vou nem falar em nome do vereador Militão, porque eu não tenho procuração para falar em nome dele aqui na casa, eu vou falar em nome do meu posicionamento, meu desejo de me debruçar melhor sobre o projeto, já que é algo extremamente novo, acredito que é a primeira vez que isso foi apresentado dentro da Câmara de Vereadores, e todos os vereadores precisam ter a condição de poder se manifestar, inclusive com parecer do Departamento Jurídico. A vereadora Roberta, semana retrasada, pediu um parecer do Departamento Jurídico importante sobre um projeto de denominação de próprio público. O parecer estava pronto para ser votado, né? Mas a vereadora Roberta tem o direito de pedir a opinião do Departamento Jurídico e pediu. Não sei nem se o Departamento Jurídico já se manifestou sobre o projeto de lei. Então, esse é um direito do vereador que não pode ser tolhido, consultar o Departamento Jurídico. Já tive problemas com isso nessa casa, né? Me lembro da ocasião em que me reuni com alguns vereadores e disse que eu queria um parecer do Departamento Jurídico sobre o projeto de permuta do Campo do Alvinópolis. E foi com muita dificuldade que o projeto foi encaminhado ao Departamento Jurídico. Falo isso com lamento, porque cercear o direito do vereador de ter uma opinião do Departamento Jurídico não é correto. Aliás, na minha opinião, toda e qualquer propositura na casa deveria ser obrigatoriamente encaminhada ao Departamento Jurídico. E o fato de terem tirado essa obrigatoriedade do regimento dá esse tipo de problema, de entendimento, né? O vereador pede se quiser. E às vezes, quando pede, não deixam encaminhar para o Departamento Jurídico. Tem dificuldade no encaminhamento. Cria-se obstáculo para o encaminhamento do Departamento Jurídico. Não estou falando especificamente de hoje, viu, vereador Júlio? Eu estou falando que eu já passei por isso em outras ocasiões. Eu sei que você não está criando obstáculo para o jurídico da parecer. Eu entendi que você acredita que o relatório tem que ser votado hoje. No meu entendimento, não precisa, porque está dentro do prazo da comissão, e eu também quero poder analisar detalhadamente o seu relatório e também, obviamente, com auxílio sempre muito produtivo do Departamento Jurídico da Casa. Obrigado, senhor presidente. Concedo o pedido de vista ao vereador Daniel Martini. Aí, e passe para as comissões de justiça. Passo a parte agora para moções. Moção 07/2020. Apresenta a moção de congratulações ao Colégio Atibaia pela comemoração dos 30 anos de história. Vereador Roberta Barsotti.
Em discussão, a presente moção. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, mais um interessado em discutir a presente moção, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Não existe mais moções, senhor presidente. Aprovado, oficie-se. Bom, encerramos a parte do expediente. Não teremos o tema livre. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir os 15 minutos regimental antes da votação da ordem do dia. Em discussão, pedido do novo vereador Fabiano Batista de Lima. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Um intervalo de 15 minutos para uma reunião interna. Voltaremos às 13 horas, às 15 horas. Uma retificação, são 10 vereadores, senhor presidente. Projeto de lei 14 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias pela elaboração da lei orçamentária de 2021 e dá outras providências. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal com emenda. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloque em votação. Não. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição. Em primeira discussão, votação nominal, maioria absoluta com emenda. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador, pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Roberta Barsotti. Pela ordem, senhor presidente, só pela aprovação, só gostaria de lembrar que essa vereadora, juntamente com o vereador Michel, pela Comissão de Finanças, colocou uma emenda à inclusão do artigo 18 do texto da lei para constar o programa de fomento à cultura, constando na redação proposta, artigo 18, a lei orçamentária anual consignará o valor de fomento à cultura, conforme disposição da lei número 4.648 de 2018, que deverá ser repassado ao Fundo Municipal de Cultura sobre a arrecadação do ISS, respeitando os limites de no mínimo 1% e no máximo 2% da referida arrecadação, tendo como referência o importe do ano imediatamente anterior, constando na redação proposta, os demais artigos eles vão ser numerados novamente. Então, pela aprovação, só colocando essa ressalva. Obrigado, senhor presidente. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado, 10 votos favoráveis, senhor presidente. Provoto em primeira discussão, em emenda, maioria absoluta, votação nominal. A primeira discussão. Aprovado. Passamos agora para a explicação pessoal. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Michel Carneiro. Senhor presidente,
Eu só queria reforçar as palavras que foram ditas pela vereadora Roberta, bem lembrado, acho que é importante. A emenda que a gente apresentou e que foi aprovada de forma unânime aí por todos os vereadores foi uma emenda construída na Comissão de Finanças. Roberta liderou essa emenda lá na Comissão de Finanças. Foi um pleito do Conselho de Cultura da cidade, do Compocate. A gente gostaria aqui de agradecer ao governo, né, em nome do secretário de Finanças, Adalto, que abriu diálogo aí com a Câmara Municipal e atendeu o pleito da Comissão de Finanças, atendendo o pleito que era do Conselho de Cultura. A redação não muda em nada o que a lei já determina, acho que isso é importante deixar claro, mas reforça aí a necessidade de respeitar o valor orçamentário necessário a ser colocado na pasta da cultura, nos programas aí, né, do fomento à cultura. Então, em explicação pessoal, só queria fazer um agradecimento ao governo, né, que em audiência pública, através do secretário Adalto, aí, atendeu o pedido da Comissão de Finanças, um pedido aí que foi liderado pela vereadora Roberta Barsotti. Obrigado. Permite uma parte, vereador? Só que mostrar aqui o papel que o Conselho de Cultura encaminhou para a Comissão de Finanças, né, e também para o presidente da Câmara, que está ausente na sessão de hoje, dizendo sobre as leis, né, supracitadas, que têm a finalidade de implementar o modelo de políticas públicas para o fomento da cultura em Atibaia, operado por meio de editais, de modo a atender às atividades artístico-culturais no campo da produção, formação, difusão, intercâmbio, pesquisa, ocupação e outras atividades e campos correlatos no município, e tem como seus principais objetivos apoiar e patrocinar a renovação, o intercâmbio, a divulgação e a produção artística e cultural do município, promovendo e democratizando o acesso aos bens culturais. Estou resumindo aqui, mas repito as palavras aqui do vereador Michel, em nome do presidente do Conselho de Cultura, o Adilson Cunha, e a todos os conselheiros que têm se reunido todas as segunda-feiras, além da reunião na segunda e terça-feira do mês, eles se reúnem toda segunda-feira para estudar as políticas públicas e também na organização da Conferência de Cultura, que será realizada agora no mês de julho, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, de maneira virtual, justamente para não perder o time de todas essas legislações e todas esses feitos do Conselho junto com o Poder Executivo. Então, aqui agradecer o empenho do Conselho e também do Poder Executivo, do secretário Adalto como um todo, para que isso seja incluso na nossa lei. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessão extraordinária no dia 14 de agosto. Dia 4 de agosto de 2020, às 14 horas. Dou a presente sessão encerrada às 15 horas e 5 minutos. Solicito o primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores, senhor presidente. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta. Solicito o primeiro secretário a leitura da pauta. Projeto de Lei 14 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal com emenda. Projeto de lei, de decreto... Não, isso foi retirado. Projeto de Lei 63/19, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, dispõe sobre a instituição de espaços em áreas públicas destinados aos cães e dá outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de Lei 64/19, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso, que dispõe sobre denominação da base de segurança Sargento Elson Soares, a base de segurança localizada na Praça Guanabara, sem número,
bairro Jardim Cerejeiras, neste município. Primeira discussão, maioria simples. Coloco em discussão, maioria absoluta, votação nominal, com emenda, o projeto de lei número 14/20, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Não. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição. Em segunda discussão, votação nominal, maioria absoluta com emenda. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Ubiratã de Oliveira. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado, 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, com emenda, maioria absoluta, votação nominal, redação final. Coloco em votação única, nominal, secreta, 2/3, o projeto do decreto legislativo número 1/2020, de autoria da vereadora Roberta Índigre Bassotti de Souza. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não? Ela quer falar? Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores em votação secreta. Pela ordem, senhor presidente. Só para constar, título de cidadão não pode ter discussão, né? Não. Então tá. Então só para não tem discussão porque não é permitido pelo regimento. Obrigada. Todos? Vereador. Nem a caixa não vem? Pode chamar? Oi? Hã? O quê? Acho que nós já viu já. Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Fabiano Batista de Lima. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Ubiratã de Oliveira. Vereador José Carlos Machado. Este vereador. Vereador Almir Bueno do Prado. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Roberta Barsotti.
E vereador Reginaldo da Costa Ramos. Vai conferir lá, né? Sobrou um voto do vereador ausente. Pode conferir o voto do vereador Fabiano e o Militão. Um voto pela aprovação. Mais um voto pela aprovação. 3 pela aprovação. 4 pela aprovação. 5 pela aprovação. 6 pela aprovação. 7 pela aprovação. 8 pela aprovação. 9 pela aprovação. 10 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em votação secreta, discussão única, 2/3, prolongue-se, publique-se e arquive-se. Senhor presidente, permite uma justificativa de voto? Oi? Com a palavra, a vereadora Roberta. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que assiste e acompanha essa sessão e que ainda vai acompanhar. Gostaria de agradecer a todos os vereadores dessa casa pela aprovação em unanimidade ao título, a honraria de título de cidadã honorária, a senhora Lilian Vogel. Como eu já disse logo no começo, quando eu protocolei o projeto, a senhora Lilian Vogel foi funcionária, servidora da Prefeitura Municipal de Atibaia durante 28 anos. E durante esses 28 anos, a Lilian fez muito mais do que os cargos que ela ocupou, no caso de gerente de divisão de folclore e de gerente do Museu também Municipal João Batista Conte, através da publicação de 6 livros, onde a Lilian precisou se debruçar sobre pesquisas no município, horas de dedicação ao trabalho e à escrita para poder concorrer. Todos esses livros foram prêmios pela Secretaria de Estado da Cultura e eles registram toda a história da cultura de Atibaia. E é fundamental que pessoas como a Lilian Vogel, e outras tantas pessoas aqui, possam colaborar, possam fomentar e, acima de tudo, incentivar as pessoas que participam desses grupos culturais. Nós sabemos que aqui em Atibaia nós temos várias manifestações, entre elas a Folia de Reis, a Reza de São Gonçalo, as Congadas, e todas essas manifestações são compostas, a maioria delas, por pessoas que moram na zona rural, que às vezes não têm estudo, que às vezes têm dificuldade de ter acesso a muitas coisas no município, e precisam de representantes que possam cobrar do poder público, cobrar das gestões. Nós sabemos que em 28 anos várias mudanças de gestão ocorreram, e também não só na gestão do município, mas também na gestão das igrejas, uma vez que todas essas manifestações culturais, elas também dependem da igreja. Porque tem a bênção, onde entra, quando tem, por exemplo, o descimento dos mastros, onde entra com o mastro dentro da igreja, tem a bênção. Tem a cavalhada também, que depende das forças de segurança pública, mas também da mobilização de toda a comunidade religiosa da cidade e também do poder público no quesito de palco, som, iluminação, alimentação, ônibus para as congadas. Então, é necessário uma estrutura muito grande para que possa se manter essa tradição. E nós sabemos que, infelizmente, no país, no Brasil, e Atibaia também não é diferente, existe uma dificuldade muito grande de se manter essa cultura pela própria sociedade contemporânea, pela própria cultura de massa, do consumismo, de shows maiores. Então, às vezes, a cultura popular fica segregada a um público pequeno
e precisa de incentivadores e precisa de pessoas como a Lilian Vogel e também como todos os festeiros aqui, estendo também os cumprimentos da cidade, do município, aos festeiros, às pessoas que se juntam todos os anos para poder continuar, para poder incentivar. É sabido também que a senhora Lilian Vogel participa de muitas manifestações dentro das residências também dessas pessoas, acompanha gerações de netos, bisnetos, avós que participam das congadas e desses grupos, acompanhou esses grupos durante anos pelos municípios de toda a região, levando eles para apresentações, acordando de madrugada, 5 horas da manhã, na Alvorada dos Congos e tantas outras apresentações. Então, é importantíssimo o nosso agradecimento à Lilian, que fez muito mais, imortalizando a história através dos seus livros, através das suas publicações, e mais do que isso, representando a Atibaia nos congressos e também nas cadeiras dos conselhos. Eu trouxe algumas imagens. Vai ser possível passar as fotos? Já está passando, nem tinha visto. Eu trouxe aqui algumas imagens que mostram alguns trabalhos aqui com os funcionários do museu, os mais atuais que tiveram agora. Isso aqui é uma reunião da Comissão Paulista de Folclore, ainda estava ali com ela a professora Neide Rodrigues de Joanópolis, de Mineira, faleceu recentemente. Aqui ela está montando a casinha que decorava a barraca de Atibaia, no Revelando São Paulo. Fotos da Lilian em diversas manifestações da Congadas que ela acompanha todos os anos. Aqui no Santo Cruzeiro, na reza que acontece praticamente de madrugada também. Aqui também com a comissão participando do Revelando São Paulo, que a Atibaia participou de várias edições. Aqui no 10º Encontro dos Congos, aqui na Igreja da Matriz. Participando também da cavalhada, com toda a roupa, né, que ela se veste sempre para participar, a temática. Tem mais imagens? Aqui com as vestimentas da época, que ela sempre usa na cavalhada. Aqui está até junto com o ex-vereador Adriano Bedori, dentro de uma manifestação de reza de São Gonçalo. E mais fotografias, são alguns registros apenas que eu peguei das redes sociais, de todo um trabalho de anos aqui de dedicação e pesquisa no município de Atibaia. Aqui com Flávio Pilege, no lançamento de um dos seus livros, especificamente esse sobre os tapetes de Corpus Christi, que também tem um trabalho de pesquisa muito grande. E é isso, né, que eu gostaria de registrar e agradecer imensamente aos vereadores. É importantíssimo. Eu, como mulher, ressalto a dificuldade que é muitas vezes, e acompanhei muito da história da Lilian, nesses anos que tive junto, trabalhando com ela na Secretaria de Cultura. Me recordo de uma ocasião que nós fomos até a conservatória para buscar o acervo do cantor Silvio Caldas, que estava lá. E foram 9 horas de viagem, praticamente 10 horas de viagem, com a Lilian dando aulas de cultura popular e explicando toda a história, toda a pesquisa que foi realizada aqui na cidade. Então, é fundamental. Sei que ela sofreu bastante. Muitas vezes as pessoas comentam dificuldades que acontecem. É difícil a mulher que se destaca na sua área de trabalho ter esse reconhecimento. Então, eu agradeço muito a essa casa por reconhecer, Lilian, o seu trabalho. E a Atibaia, eu tinha certeza que seria aprovado por unanimidade, porque a Atibaia só tem a agradecer todo o seu esforço, né? Não é fácil, todas as listas de pedidos para que a gente possa continuar fomentando, incentivando e preservando a história do nosso município. Então, muito obrigada aos vereadores dessa casa, senhor presidente, pela aprovação desse merecido título. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 63/19, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Com a palavra para discutir, 20 minutos com parte. Obrigado, senhor presidente. Acredito que serei breve na exposição do projeto de lei, já que tramita nessa casa há algum tempo, foi protocolado, na verdade, em 2 de dezembro do ano passado. Tivemos o recesso do fim de ano, o início dos trabalhos desse exercício legal.
e aí as paralisações por causa de pandemia, a necessidade de realização de audiência pública e quase 7 meses após, um pouquinho mais de 7 meses após a propositura do projeto, estamos aqui para que ele seja votado. Quero agradecer todos os vereadores que participaram conosco da audiência pública e também aqueles que já manifestaram apoio a essa iniciativa. Em primeiro lugar, deixar muito claro a minha alegria de poder defender essa pauta na tribuna hoje, uma ideia trazida ao nosso gabinete pelo queridíssimo, ilustríssimo ex-vereador dessa casa, Paulo Catapreta, que nos procurou juntamente com o senhor Rubens Alvarenga para apresentar essa ideia oriunda da sociedade, porque apesar de hoje não estar presente entre nós aqui como vereador exercendo o mandato atualmente o ex-vereador Paulo Catapreta, ele continua sendo uma liderança do nosso município e foi procurado por diversas pessoas dando essa ideia que Atibaia instituísse um local apropriado para que as pessoas possam passear com seus animais de estimação, especialmente os cães. Essa ideia ela já foi colocada em prática em outros municípios, em outros estados, temos experiências muito legais em outros países, inclusive, e o Paulo trouxe essa ideia ao nosso gabinete e quando nos deparamos com a proposta, ficamos muito honrados de poder trazê-la à Casa de Leis para apreciação dos colegas. De fato, sem ser redundante e sendo bastante objetivo, projeto de lei bastante simples, de natureza autorizativa, para que não tenha nenhum vício de iniciativa. A ideia é autorizar a prefeitura a instituir esses espaços públicos na nossa cidade, para que realmente as pessoas levem os seus animais de estimação, para que eles possam, muitas das pessoas, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Todo mundo fica bastante resguardado dentro de casa, mas muitas pessoas teriam um espaço adequado para colocar os seus animais, para brincar, para correr, acaba sendo um espaço de interação dos próprios donos, dos próprios proprietários, pessoas que têm afeição à causa animal, podem se encontrar, conversar sobre assuntos correlatos, a oportunidade da prefeitura utilizar esse espaço para a promoção de política pública de bem-estar animal. Tivemos aqui na semana retrasada audiência pública para falar de uma legislação importante promovida pela Coordenadoria de Proteção Animal, de Bem-Estar Animal, na verdade. Aprovamos na terça-feira a legislação do programa de castração no município, e a ideia é que nesses espaços a prefeitura possa aproveitar a oportunidade para fazer feiras de adoção, promover a castração de animais, fazer uma interação com a iniciativa privada que tenha interesse na causa, e, enfim, trazer uma divulgação e uma possibilidade para aquelas pessoas que têm seus animais de estimação de entenderem as políticas públicas de proteção e bem-estar ao animal instituídas pela prefeitura, enfim, inúmeras possibilidades de ação do poder público num ambiente adequado para tanto. Então, esse projeto de lei autoriza a prefeitura a criar esses espaços, tem um regramento mínimo aqui de proibição de entrada de alguns animais, obviamente com moléstias infecto-contagiosas, cães em período fértil, mordedores viciosos, né? E aí autoriza o Poder Executivo, por meio de decreto, a fazer toda a delimitação específica em relação a esse projeto. Então, definir o local, definir o horário de funcionamento, metragem, equipamentos de recreação para os animais adequado, quantidade máxima de cães permitidos em acesso ao espaço. Então, estamos deixando bastante amplo aqui para o Poder Executivo fazer da forma como entender melhor, inclusive escolhendo o local. Nem ao menos sugerimos isso, já que não queremos ter nenhum tipo de vício de iniciativa nessa questão. Autorizamos aqui as secretarias a fazerem convênios com entidades privadas que tenham apreço pelo assunto, pela causa, e também estabelecemos minimamente no artigo 8º que aquelas pessoas que descumprirem as normas mínimas de convivência dos animais e dos próprios proprietários nesses espaços, eles vão ser penalizados, né, com uma suspensão para frequentar o lugar pelo prazo de 30 dias, havendo reincidência, serão suspensos por 60 dias, e em caso de uma nova reincidência, aí não poderão mais frequentar os locais. É o mínimo que a legislação exige, estamos fazendo dessa forma para dar ampla possibilidade de regulamentação por parte do Poder Executivo, e estamos muito animados e contamos com o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse projeto, inclusive o apoio do nobre líder do governo também no contato com a prefeitura para sugerir a implementação o quanto antes, já que sabemos que essa causa ela é bastante importante para muitos munícipes na nossa cidade. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma emenda em redação final para alterar o parágrafo 1º da legislação,
porque aqui a gente sugeriu inicialmente até a possibilidade de denominação do espaço, e até isso eu quero tirar. Quero deixar, tenho certeza que a prefeitura vai ter uma criatividade maior que a minha para sugerir um espaço, um nome para esse espaço dos animais. Então, uma nova redação aqui eu já sugiro, né? As áreas objeto dessa lei poderão ser instaladas em praças, parques ou em outras áreas públicas municipais, respectivamente destinadas para este fim pela administração municipal. Essa é a redação que eu sugiro para o parágrafo 1º do artigo 1º dessa legislação. Obrigado, senhor presidente. Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse projeto de lei. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Daniel da Rocha Martini de emenda. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Vereadores que concordam com o presente projeto com emenda, permaneça como estão. Aprovado. Primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 64/19, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam com o presente projeto, permaneça como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Neste instante, encerro a sessão extraordinária às 15h30. Assim como às 15h30 darão início à próxima sessão extraordinária e sucessiva. E solicito o primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores, senhor presidente. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal com emenda. O projeto de lei número 14/2020 do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que pronuncie pela aprovação ou pela rejeição, em redação final, votação nominal, maioria absoluta com emenda. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Roberto Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado. 10 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em redação final, com emenda, maioria absoluta, votação nominal. A sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei 63/19, de autoria do vereador, com emenda, tá? Do vereador Daniel da Rocha Martini. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Vereadores que concordam com o presente projeto, com emenda, permaneça como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei 64, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo
mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto, permaneça como estão. Aprovado a segunda discussão, a redação final. Neste instante, encerro a sessão extraordinária às 15h33. Na próxima sessão extraordinária sucessiva, e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores presentes, senhor presidente. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei 63/19, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei 64/2019, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Existe algum vereador interessado em discutir o seguinte projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Vereadores que concordam com o presente projeto, permaneça como estão. Aprovado a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nenhuma matéria a se tratar nesta sessão, dou a presente sessão por encerrada às 15h35. Antes de encerrar a sessão, esperamos que o nosso presidente Lucas de Oliveira que recupere logo, né? E também gostaria de pedir que o pessoal tenha um pouco de consciência, porque o que está acontecendo em Atibaia está demais. Ninguém está segurando o povo aí final de semana, né? Inclusive a gente tem andado pelos bairros aí, olhando o movimento aí. Não sei se falta fiscalização, o que está acontecendo, né, ô Michel? Então está complicado aí. O pessoal está achando que é brincadeira, mas não é não. Então a gente pede aí, né? Não dá nem para implorar, né? O povo tem que ter um pouco de consciência também. E que o pessoal use máscara, use gel. Que se puder ficar na casa, fique, né? Porque o negócio não está de brincadeira, principalmente aqui em Atibaia. Aumentou muito o caso. Então, de acordo com o regimento interno do artigo 146 da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, encerro a sessão no dia 11 de julho de 2020 e retornaremos no dia 1 de agosto de 2020. Então, estaremos no recesso. Tá? E, nesse instante, muito obrigado a todos, obrigado pela colaboração de vocês todos, nobres pares, e que um bom retorno para sua casa. Que Deus abençoe a todos.